Mentira número 3. Deus é impessoal. Essa é uma crença muito sagaz, afirmando que o Criador é tão vasto e tão incompreensível que nenhum ser humano desprezível poderia algum dia conhecê-lo. Eles fazem Deus parecer impossivelmente distante. Em vez disso, eles dizem: Deus nos enviou anjos, mestres, semideuses e espíritos guia para nos mostrarem o caminho e nos liderarem do nosso estado humano frágil até os elevados planos de Deus, onde nós também nos tornaremos deuses. Este ensino pernicioso está totalmente em divergência com aquilo que o Pai nos revelou por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. A verdade é que o Criador é pessoal, como o profeta escreveu: porventura sou eu Elohim de perto, diz Yahuwá, e não também Elohim de longe? Yirmiyahu, Jeremias 23:23. Mentira número 4. Tudo está em evolução, incluindo a alma. Esta é uma crença altamente sedutora, pois se apresentada de modo correto pode parecer supremamente lógica. Ela caminha de mãos dadas com os princípios da reencarnação e do karma. Charles Darwin desenvolveu esta ideia no seu famoso livro A Origem das Espécies, de 1859, mas estava relutante em publicá-la, em parte porque sabia que a ideia de evolução não poderia ter validade sem um mecanismo para transmitir as mutações benéficas de uma geração para outra. Isso foi solucionado no século XX por meio da ciência da genética, que argumenta que as espécies evoluem por meio de mutações casuais, que conferem alguma vantagem no meio ambiente, e assim são retiradas e passadas para gerações futuras. A imensa fraqueza dessa hipótese é que as mutações deletérias e não fatais, sendo infinitamente mais frequentes, também entrariam no banco genético e levariam com o tempo à deteriorização da espécie. A evolução também ignora a verdadeiramente extraordinária variedade de formas que são possíveis a partir do mesmo conjunto de genes. Veja a variedade morfológica e comportamental entre os cães. Os evolucionistas também, convenientemente, ignoram o papel crucial exercido na expressão dos fenótipos pela operação dos gatilhos ambientais. Em resumo, a ciência da evolução é, na verdade, uma crença religiosa, patrocinada por grupos que são intensamente hostis à fé bíblica e que estão decididos a eliminarem a necessidade de um Criador. A alma não evolui. Ela era perfeitamente justa quando Yahuwá a criou. Entretanto, os gurus da nova era gostam de pregar que a alma está evoluindo, pois isso lhe dá um amplo terreno para enganar os incautos e colocar milhares deles sob seu controle. Mentira número 5. O karma e a reencarnação são leis básicas da vida. Estas são realmente duas mentiras, mas vamos considerá-las juntas, pois são normalmente vendidas em um pacote único pelo movimento da nova era. O karma é a crença que toda ação humana gera uma reação perfeitamente correspondente, que se propaga na curva contínua do espaço-tempo e retorna para nós em alguma data futura. Eles gostam de citar um provérbio bíblico em suporte a isso: colhemos aquilo que semeamos. Entretanto, o verso bíblico completo diz: não erreis, Yahuwá não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. A Bíblia não está falando aqui sobre karma, mas sobre o julgamento do Criador. O conceito de karma não é nada mais que uma tentativa sagaz de prender a alma nas leis da física, fazendo os seguidores acreditarem que depende de um guru para sua libertação. Os aderentes da nova era gostam de citar o karma como a lei da responsabilidade pessoal, quando na realidade é o oposto, um mecanismo que permite a alguém se comportar da forma que quiser, sabendo plenamente que em alguma data futura tudo estará equilibrado e nenhum prejuízo fundamental terá sido praticado. Como os aderentes da nova era acreditam que a lei do karma não poderia operar em efeito total durante uma única vida, eles propõem uma longa série de vidas ao longo das quais a alma amadurece e lida com seu karma ruim. O resultado final desse longo processo evolucionário é, supostamente, a realização do Criador, a grande iluminação que a alma finalmente se torna um Deus. Portanto, a reencarnação é divulgada como um mecanismo infalível de autoaperfeiçoamento, por meio da qual as imaturidades e defeitos de um indivíduo são gradualmente refinados e eliminados. Esse processo enganador tem o propósito de garantir
Que ninguém se preocupe seriamente com sua salvação pessoal, pois, como os aderentes da nova era afirmam, todos estão salvos desde o início, de modo que quem precisa de um Salvador? Novamente, Lúcifer está alcançando um grande objetivo quando faz alguém aceitar essa filosofia sinistra. O movimento de nova era tenta de vários modos promover a reencarnação entre os cristãos. O principal deles é a regressão hipnótica, em que o indivíduo é colocado em um estado similar a um transe e é induzido a se lembrar de episódios de suas vidas passadas. Esse é um truque extremamente inteligente, pois a hipnose, por sua própria natureza, expõe aqueles que a experimentam a influências demoníacas. A implantação de memórias torna-se assim fácil de conseguir. Os aderentes da nova era também gostam de citar os casos de crianças que se lembram de suas vidas passadas. Isso é altamente desonesto, pois as crianças são muito mais facilmente sugestionáveis e propensas a aceitarem todos os tipos de mitos e histórias como parte de sua realidade pessoal. Se uma criança nasceu em uma família com inclinações para o ocultismo, ela também estará exposta aos espíritos imundos e poderá receber a implantação de memórias baseadas em fatos verificáveis. É interessante observar que a grande arquiteta que está por trás da maioria das filosofias da nova era, Madame Blavatsky, não afirmou ela mesma o princípio de reencarnação em sua primeira grande obra, Isis sem véu. Se o fato da reencarnação ser um dogma tão central no pensamento da nova era, então por que não foi mencionado nenhuma única vez naquele tomo monumental com mais de 1470 páginas? A razão é simples. Ela não tinha ainda sido identificada como ingrediente importante na bebida fermentada tóxica que Lúcifer estava preparando para os incautos. Se você tem alguma dúvida sobre a aliança de Blavatsky com o reino de Lúcifer, talvez queira saber que ela deu o nome de Lúcifer à sua revista teosófica, e a editora fundada por seus discípulos para propagar as obras dela foi chamada de, inicialmente, Lucifer Publishing Company, mais tarde renomeada como Lucis Trust. Os livros dela, Isis sem véu e A Doutrina Secreta, estão repletos de filosofia luciferiana. As pessoas pensam totalmente que possam receber nutrição de certas crenças de nova era, em combinação com sua fé bíblica, mas isso não é possível. Como a Bíblia diz, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Yaakov, Tiago 3, versículo 11. Se o movimento é luciferiano em qualquer aspecto particular, ele é luciferiano em sua totalidade. Mentira número 6. Tudo está conectado. Todas as mentiras da nova era são engenhosamente fabricadas, mas talvez nenhuma seja tão sagaz quanto essa. Embora possa parecer bastante inocente, ela está imersa em veneno. À primeira vista, isso significa que tudo no universo está conectado de um modo tangível, porém sutil, com tudo o mais. Isso é algumas vezes descrito como um grande mar de consciência quântica. Entretanto, quando isso é levado até a sua conclusão lógica, significa também que o céu e o inferno estão unidos e que o bem e o mal de algum modo são produzidos a partir de um mesmo material. Isso é exatamente o que Lúcifer quer que os crentes pensem. Não somente isso semeia a confusão, mas faz o incauto perambular pelos reinos tenebrosos na crença errônea que assim chamada conectividade de tudo lhe permitirá retornar outra vez. Isso é destinado a enganar as pessoas, a acreditarem que a separação do Criador é impossível. Se é impossível, então por que você necessita de um Salvador? Veja só a engenhosidade de todo esse conceito. Mentira número 7. Jesus tinha consciência de um Cristo. Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, não tinha consciência de um Cristo. Ele era e é o Messias. Tentando separar o Messias de sua divindade, os aderentes da nova era estão sendo extremamente insidiosos. Por um lado, eles parecem reconhecer o Salvador como mensageiro especial do Criador. Uma grande degradação, é claro, mas ainda assim uma concessão generosa, colocando-o ao lado de outras figuras proeminentes na história das religiões. Deste modo, a consciência de Cristo se torna um estado acessível para qualquer um, com um grau correto de desenvolvimento espiritual. Esse é um exemplo tão óbvio de tapeação que todo cristão deveria reconhecer imediatamente. É triste dizer, mas muitos cristãos hoje não conseguem fazer isto. Observe como o Redentor é continuamente solapado pelo movimento da nova era. Primeiro com a reencarnação,
Ninguém precisa ser salvo, pois todos eles alegam estão no processo de salvar a si mesmos. Em seguida, como se isso não fosse suficiente, a conectividade de todas as coisas garante que ninguém estará separado de forma permanente do Criador, novamente tornando o Salvador desnecessário. Em seguida, acima de tudo isso, qualquer número de almas superevoluídas pode alcançar a consciência de Cristo, tornando assim o Messias redundante. Você não sente o fedor de Lúcifer em tudo isso? Mentira número 8. Os mestres ascensionados nos levarão ao Criador. Este truque está relacionado com a mentira número 7. De acordo com a filosofia da Nova Era, o mestre ascensionado é um personagem nos planos mais internos que alcançou o mais alto estágio de desenvolvimento espiritual e está autorizado pelo Criador a guiar as almas no plano físico. Essas almas são geralmente informadas que são escolhidas. Esses mestres ascensionados algumas vezes canalizam seus ensinos por meio de seus principais discípulos aqui na Terra, que os colocam na forma escrita para o uso do movimento como um todo. Alguns desses impostores desencarnados até mesmo afirmam serem mais espiritualmente elevados que o próprio Messias e, em alguns casos, afirmam terem ajudado o Salvador em seu treinamento. No que se refere aos mestres ascensionados, parece que nenhuma falsidade é absurda demais. Muitos gurus da Nova Era afirmam que já alcançaram um elevado estado da consciência de Deus. O homem Deus vivo frequentemente afirma ter um grupo de mestres ascensionados que trabalham com ele e se comunicam com seus discípulos durante a meditação, contemplação ou em seus sonhos. O que podemos dizer de tudo isso? Parece que as pessoas deixam seu senso comum em casa quando saem para procurar a verdade. Depois de aceitar os encantos de um guru, a pessoa fica literalmente sob o poder de um encantamento. Essa é a principal razão porque os seguidores do caminho da Nova Era nunca consideram seriamente a possibilidade de os mestres ascensionados que eles reverenciam serem apenas demônios disfarçados. Os aderentes da Nova Era podem argumentar que exatamente a mesma crítica pode ser feita aos católicos, que oram aos santos ou à Virgem Maria. Poderiam esses seres sobrenaturais terem também uma origem demoníaca? É claro que sim. Os aderentes da Nova Era estão violando a instrução que recebemos do Messias, isto é, que quando orarmos devemos dirigir a oração somente ao Pai Celestial. A Virgem Maria é frequentemente apresentada pela Igreja Católica como uma mediadora válida entre o homem e o Criador. Isso solapa o papel singular de Yahushua, o nosso Messias, como o nosso Redentor, e leva o fiel a adorar a mesma deusa adorada pelos pagãos e bruxos. Um ex-bruxo de alto nível já declarou que os católicos se alternam tão facilmente para a feitiçaria porque já adoram uma deusa. Nesse sentido, a Igreja Católica, em sua forma mariana, é parte do movimento da Nova Era e, provavelmente, exercerá um papel central na vindoura religião mundial única. Mentira número 9. Todas as religiões são válidas. Isso normalmente é anunciado como um princípio de tolerância, com o qual qualquer um que ame o Criador deveria concordar. Os aderentes da Nova Era gostam de retratar os crentes fundamentalistas como fanáticos, que vivem no passado e não possuem a visão espiritual necessária para reconhecer que todas as religiões são válidas. Eles dizem que o Criador enviou muitos ótimos instrutores para muitas tradições religiosas diferentes, para levar a alma de volta ao seu verdadeiro lar. A variedade de sistemas de crença, eles afirmam, tem o propósito de atender às necessidades dos indivíduos e dos muitos diferentes estados de consciência que existem entre as pessoas de todas as nações. Essa é outra estratégia inteligente. Ele tenta fazer você se sentir estúpido por ser ortodoxo, por se firmar em suas crenças estreitas, introvertidas e exclusivas. Como você pode ser tão arrogante ao ponto de afirmar que a fé bíblica é o único caminho para o Criador? Este é exatamente o tipo de intolerância, eles dizem, que leva à hostilidade e às guerras. Independente de como o argumento seja apresentado, a conclusão é sempre a mesma. Se você é realmente uma pessoa espiritual, não pode ser um cristão ortodoxo e que carrega a Bíblia. Isso é levado a um grau extremo por alguns campeões da Nova Era, que afirmam que o mundo seria um lugar melhor sem a fé bíblica genuína fosse removida da face da terra. A mensagem muito clara é que a fé bíblica é basicamente uma religião violenta,
e que o mundo não poderá avançar para uma nova dispensação, isto é, uma nova era, enquanto essa religião violenta não for colocada em seu lugar. O autor Hillman não está sozinho nessa crença. Ela é seguida por todos aqueles que lideram e coordenam o movimento da nova era no mundo inteiro.